meus amores, a gente sempre tem que buscar o amadurecimento na nossa vida. Amadurece quem não se vitimiza em busca de atenção. Sabe aquela pessoa que fica se vitimizando porque na verdade está buscando a atenção? Não tem como você amadurecer quando na verdade você se vitimiza porque você quer a atenção de alguém. Amadurece, portanto, quem não se vitimiza em busca de atenção, nem se omite para manter a sua reputação. Ou seja, aquela pessoa que se torna omissa, aquela pessoa que se omite só porque eu quero então fazer o papel do bom moço, eu sou aquele que tem que dizer sim para tudo e para todos, então eu me omito, eu não me expresso, eu não me mostro. Tem como você ser uma pessoa amadurecida quando na verdade você quer agradar todo mundo? E diante disso você não percebe também o que está por detrás, né? Quer dizer, você está se anulando. Está dizendo sim, 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 sim e dizendo não para si mesmo. Amadurece quem aprende que é o único responsável por seus caminhos. E deixa de culpar quem quer que seja pelos fracassos, frustrações ou sonhos não realizados. Aí sim, aí verdadeiramente a gente pode dizer que a gente está no caminho do amadurecimento. Quando a gente aprende que a gente é o único responsável pelo nosso caminho, pelo nosso caminhar. Caminheiro, o caminho se faz caminhando. À medida que eu vou caminhando, eu vou fazendo o meu caminho. Claro, eu preciso pensar em como eu vejo este caminhar. Como a forma que eu vou conduzir o meu caminho. Por onde eu vou caminhar. A gente se torna amadurecido quando a gente deixa de culpar quem quer que seja pelos nossos fracassos, pelas nossas frustrações, pelos sonhos não realizados. Peraí, eu vou parar de ficar procurando culpados. E eu vou ver, na verdade, e também não é se culpar. É apenas e tão somente perceber que, poxa vida, eu deveria ter feito determinadas coisas que eu não fiz. O que importa é que agora eu me posicione diante disso. Para que eu, então, amadureça, para que eu cresça e para que eu possa reverter isso. Porque senão hoje eu estou colocando o culpado nessa pessoa, amanhã naquela outra, e assim por diante, e estou sempre sofrendo as mesmas situações. Por quê? Porque eu não me coloquei na questão. Então eu coloco hoje a culpa em um, amanhã eu coloco a culpa nem numa pessoa, mas numa situação, depois numa outra, e assim por diante, e eu mesmo não me coloco na minha vida. Então, quer dizer, por isso que as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E a gente vai encontrar pessoas que vão dizer, puxa vida, na minha vida nada dá certo. E olha, parece que é uma coisa, rapaz. Sempre me acontece isso. Sempre acontece desse jeito. Então significa que eu que tenho que mudar. Se as coisas estão acontecendo sempre do mesmo jeito, então significa que a mudança sou eu que tenho que fazer. Eu que não estou me portando ou me posicionando de uma maneira adequada diante das situações, das pessoas e assim por diante. Quem entende que não adianta depositar suas expectativas em ninguém,
cada pessoa enxerga a vida à sua maneira. E não é certo cobrar algo que tem valor relativo para cada um. Então, às vezes a gente faz isso, né? A gente deposita tantas expectativas na outra pessoa e a gente não percebe que cada pessoa enxerga a vida à sua maneira. O que é certo para você pode não ser para mim. O que agrada a você pode não me agradar. As expectativas que você está depositando em mim, de repente, você não percebe que é a partir do que você considera que eu deveria ser, mas não corresponde com o que na verdade eu sou. Olha. Então, às vezes, eu vejo pessoas que se decepcionam com as outras, mas porque na verdade não foram as outras que as decepcionaram. Foi a projeção que ela criou em cima da outra pessoa. E a outra pessoa simplesmente não correspondeu àquela projeção que esta pessoa, por sua vez, projetou na outra. Então a outra simplesmente foi ela mesma. E aí eu me sinto, então, que decepção. Eu achava que a pessoa... Então, você achava. Não quer dizer que a pessoa é. É o que você achava. Então, na verdade, foram as suas projeções que foram por terra. A pessoa está lá, sendo do jeito que ela é. As suas projeções é que caíram por terra. Então, você deveria estar decepcionado com você mesmo, e não com a outra pessoa. Não é? Eu deveria estar decepcionado comigo mesmo. Por quê? Porque fui eu que projetei muito. Por isso que eu acredito que é impossível não projetarmos determinadas expectativas, alguma coisa assim. Mas a gente tem que reduzir ao máximo isso. Projetar o menos possível as expectativas. Eu vou realmente... vai ser uma construção. Então eu não vou criar expectativas. Eu vou deixar com que eu construa quem de fato a pessoa é a partir do convívio que eu tenho com ela. A partir do contato que eu tenho com ela. Aí eu vou deixar que isso vá sendo construído no dia a dia, que isso vai sendo construído, né, no dia a dia da nossa vida. Então eu não vou simplesmente criar expectativas e querer que a pessoa corresponda a tudo isso que eu criei. Amadurece quem acredita que a vida é um conjunto de bem e mal. Presta atenção. Amadurece quem acredita que a vida é um conjunto de bem e mal. Certo e errado. Belo e feio. Alegrias e tristezas. E convive bem com os dois lados, sem negociar uma escolha definitiva. Claro, é óbvio, é evidente, que se pudéssemos escolher, escolheríamos de maneira definitiva apenas e tão somente a alegria, escolheríamos de maneira definitiva apenas o belo, se pudéssemos, escolheríamos que apenas as coisas, as vitórias acontecessem e não as derrotas, que apenas os ganhos acontecessem e não as perdas. Mas a gente vai, que só o bem acontecesse e não o mal. Mas a gente vai amadurecendo quando a gente começa a perceber que a vida é esse conjunto de bem e mal, é esse conjunto de certo e errado, é esse conjunto de belo e feio, é esse conjunto de alegrias e tristezas, e eu preciso conviver com essas questões, buscando, é claro, solucionar os momentos de perda, encarar as perdas para que assim eu solucione, para que assim eu possa vir inclusive, a ganhar com as perdas, a partir das perdas. Eu
possa vir a ganhar a partir das perdas. Você está entendendo? Qual é a diferença, na verdade? Aí a gente vai verdadeiramente amadurecendo. É aí que o amadurecimento vai acontecendo. Amadurece quem aprende que o sofrimento faz parte do caminho. Então, quer dizer, quem vai amadurecer? Quem aprende que o sofrimento faz parte do caminho. E é bem-vindo também. Sofrimento, por vezes, parece contraditório falar que o sofrimento é bem-vindo, né? Puxa vida, sofrimento é bem-vindo? É. Ele é bem-vindo quando ele ensina. Quando ensina a paciência e a aceitação diante das demoras, dos reveses. Amadurece quem compreende que não há lógica nem explicação para tudo. Verdadeiramente a gente amadurece quando a gente entende isso, que não há lógica nem explicação para tudo. Quando a gente entende que não existe uma lógica e uma explicação para tudo. Eu amei e ainda assim a pessoa me deixou. Eu fiz e ainda recebi desconsideração. Isso, as pessoas às vezes dizem, isso não tem lógica. É, de fato, quando você realmente entende que a vida não tem uma lógica, que as coisas não seguem uma lógica e não existe explicação para tudo, tem coisas que simplesmente estão dentro das razões da outra pessoa, quais são os motivos que ela teve ou as razões que ela teve para agir com desconsideração para conosco, com a gente que só soube fazer o bem para ela e ela ainda assim agiu com desconsideração, com descaso em relação a nós. Então, você fala, isso aí não tem lógica, não tem sentido. Pois é. O dia que a gente entender que de fato tem coisas que não tem lógica e tem outras tantas que não tem explicação, a gente começa a amadurecer. E não é porque as pessoas agiram assim que eu vou deixar de ser quem eu sou. Ou eu vou deixar de agir da forma que eu considero que é correto agir. Só porque uma outra pessoa agiu de maneira incorreta para comigo. A gente amadurece também quando a gente percebe que o importante é ter menos controle e mais diversão. Por vezes queremos controlar absolutamente tudo. Queremos ter o controle de tudo. E é por isso que a gente sofre tanto. Quando a gente quer controlar tudo. E tem coisas que não estarão sob o nosso controle. A decisão da outra pessoa de permanecer ao nosso lado não está sob o nosso controle. Sob o nosso controle está a sua decisão de estar ao lado dela. Agora, a decisão dela de permanecer ao seu lado não está sob o seu controle. Está sob o controle dela. Assim como ela é a sua opção, você optou por ela. Ou seja, isso você pode controlar. Quais são as suas opções? Isso você pode controlar. Agora, você não pode controlar as opções dela. Você não pode controlar o que ela vai decidir ou não, ou o que ela vai querer ou não. Você pode fazer a sua parte, que é dar razões para que ela, então, opte por você, porque você está optando por ela, e aí você, então, dá razões para que isso permaneça, para que uma relação seja produtiva, mas uma coisa é darmos razões, outra coisa é querermos desenvolver o controle. Como se eu quisesse controlar a outra pessoa. Você tem que me amar, você tem que estar ao meu lado, você não pode me deixar. Encontramos muitas vezes o inconformismo.
Pessoas inconformadas por quê? Porque elas acreditam que a outra pessoa não poderia ter agido da maneira como agiu. Então elas não se conformam com isso. Todas essas reflexões que eu fiz aqui com vocês agora acerca do amadurecimento é de um texto da Fabiola Simões. Vamos buscar, portanto, o amadurecimento na nossa vida.